Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir ao máximo na UI Braga. Eu estou no segundo período noturno. É meu orgulho de ser a primeira turma do noturno. Eu gostaria de dizer isso. Eu acho que foi mais um avanço da nossa área, né, de certa forma, na faculdade. E eu queria pedir para o Marcos comentar com relação a um dado que ele estava falando com a gente recentemente, uma aula, sobre a questão dos historiadores. Fica uma certa questão entre os historiadores e os museólogos dentro do museu. E assim, ressaltar que essa questão do museólogo não é uma questão de dizer que a gente é melhor do que alguém, né? É só uma questão de defender o nosso direito de estar exercendo a profissão que a gente escolheu, né? É isso. Oi, meu nome é Ana, sexto período de museologia, curso integral. Eu queria fazer uma pergunta mais diretamente para a Júlia. Eu queria que ela fizesse mais uma análise crítica da própria estrutura do nosso currículo e se ela vê uma falta de interdisciplinaridade nele, e um questionamento também como a educação tem uma prioridade dentro do museu. Queria saber por que o nosso curso não tem disciplinas obrigatórias de pedagogia ou de museu e educação, e a questão também é a relevância de cursos técnicos em museologia. É interessante, mas assim, dentro do nosso curso nós temos várias matérias, né? Para a gente interpretar, né? A gente precisa realmente ser interdisciplinar, tá? Mas a questão da formação de um professor, ele não tem curso, né? Não tem uma formação em museologia, realmente é muito preocupante, né? Como é que vai ser essa nova geração? Boa tarde. Eu queria perguntar se vocês sabem, a partir de 2013, seria obrigatório que cada museu tenha um museólogo, e existe essa lei, e se existe, vocês acham que conseguiremos 3.000 museólogos espalhados pelo Brasil? Quem me perguntou foi a Kézia, né? Veja, assim, a pergunta, ela, para mim, assim, o tempo inteiro, aí, é isso mesmo, o Marcos falou, são 3 tempos diferentes, então eu imagino sempre uma posição de como que na prática eu percebi o que Márcio e Júlia falaram com muita clareza, com muita propriedade, o que é a construção efetivamente desse território da museologia. O que é que aconteceu ao longo desses 30 anos que foram decisivos, que de fato delimitaram o avanço da nossa atuação, e o que é que a gente quer? Beneficiar esse fenômeno chamado museu, beneficiar esse pensamento chamado museologia, que lá no fim das contas vai ser alguma coisa que nós acreditamos que tem poder de certas transformações na sociedade, ou seja, tem isso, né? Então isso tudo está em jogo. E efetivamente não foi, a regulamentação num dado momento, o que ela significou, a regulamentação, foi que ela apontava para um momento futuro que não era aquele. Porque nós éramos driblados normalmente, quando, por exemplo, definia o que é museu.
Ah, fulano está trabalhando no museu, tem que ser museólogo. Bom, mas aqui é museu? Ele dizia, não, isso aqui não é museu. Uma vez houve um grande concurso, os primeiros grandes concursos para ocupar vagas dentro do museu do Piranga, no Museu Paulista. O professor Lupiano, inclusive, dirigia, né? Eu era presidente do conselho, uma pessoa que se inscreveram, era um concurso para museólogo. Uma pessoa que era museóloga quis se inscrever e não conseguiu, porque o edital conseguiu de tal maneira dar um nó, dizendo que tinha que ser pós-graduado, né? Pós-graduado em não sei o que, com registro de museólogo. Ora, isso atendia um perfil que a gente sabe qual é historicamente. Então, graduado em museologia não fazia esse concurso. Então eu percebi que o pai era dado sempre. E o que, de fato, deu a consistência real, que fez com que, de fato, a regulamentação desse esse espaço, foram outros paralelos crescimentos, fortalecimentos, avanços políticos, sociais, foi a democratização desse país, foi o aumento da liberdade, foi a inclusão, né, de segmentos que estavam historicamente esquecidos e que aí emergem querendo suas memórias. Tudo isso faz parte do nosso enobrecimento enquanto museólogos. Claro, o que a gente quer é que, de fato, nos formamos, vamos fazer aquilo. Então, por exemplo, os professores, não houve condições ainda de formar nesses cursos gerações de museólogos para serem professores. Admite-se, num dado momento, em que novos cursos são abertos, que tem mais dificuldades. Evidente que tem que ter a presença, né? Olha, enfim, saudar a presença aqui do diretor da escola, o professor Ivan, e dizer, por exemplo, o professor Ivan sofreu isso na reforma curricular. Quando nós queríamos fazer uma disciplina chamada Ética e Museologia, não podemos criar, porque nós não podíamos dar aula que tivesse ética, porque a aula que tem ética é de uma categoria. Então, não seríamos inocentes de achar que não, a gente, olha, a interdisciplinaridade, claro que temos que ter foco na nossa presença, na nossa luta. Há um momento em que os cursos estão ficando sem contingentes de museólogos. Alguns cursos abriram mão e estão indo no caminho naturalmente ruim. Nós conhecemos, né, alguns, né? E sabe que a gente conhece esses cursos todos, né? De aula, alguns e tal. Alguns seguiram este caminho por idiosincrasias internas e já estão afundando, né? Então, admite-se num dado momento que haja uma entrada pequena, porque se produziu poucos desses que nós chamamos de museólogos até então. Este era um problema, ao invés de a defesa da nossa atuação com a restrição do curso, foi um problema, que daí era uma coisa que não acabava. Agora nós vamos ter, daqui a poucos anos, gerações de museólogos que vão dar mais solução para esses resultados, porque também vimos, como o Márcio disse, eu me lembro de um concurso na Universidade Federal do Amazonas, que eu te comentei aqui agora, que ficaram desesperadamente ligando para pessoas fazerem aquele curso. Se quer abrir o curso porque não tinha ninguém interessado, porque ninguém queria sair do Rio de Janeiro. Assim, durante muitos anos, as pessoas não saíam do Rio de Janeiro, eram formadas aqui, não queriam trabalhar em Minas. Não queriam, eu sei que dá para entender, mas veja. Agora, dá para entender por que se a gente mora neste país, com essa complexidade, não podemos nos outorgar o direito de não estimular o crescimento, porque não queremos deslocar. E isso foi uma das razões que fez com que, muito tempo, você gostava, isso foi um sentimento que você gostava muito, entendeu? Eu é que vou resolver a questão dos museus. Agora, eu vou concorrer com a pluralidade de outros sotaques, é isso mesmo. É exatamente isso que a gente precisa. Eu lamento, né, ser um pouco iconoclasta algumas vezes, mas eu posso testemunhar a experiência de que o crescimento se deu, muitas vezes, onde a estratégia rigorosa de assegurar o espaço territorial falhou. Né? Então, quantos e quantos concursos, quantas vagas abertas para a museologia não foram supridas, porque eram longe do Rio de Janeiro, até no concurso de branco. Então, assim, este momento em que os museus estão sendo criados, há aí uma certa dificuldade de colocar museólogos, mas há uma obrigação essencial de trazer, como alguns que são sérios, abriram primeiramente os concursos para museologia, para museólogos. Eu me lembro do caso da Universidade Federal de Pelotas, né, que foi logo tentando suprir essa necessidade
né? E suprindo essa necessidade, começou a criar os outros caminhos e vi que são necessários, são plurais, né, do que foi dito aqui, nessa, né, interdisciplinaridade. É estimulante imaginar também uma coisa, Márcio, só para terminar. Além, e acho que quando você coloca, como o Márcio fala um pouco assim de o curso, bom curso tem bons alunos, eu sempre digo isso, eu tenho dificuldade de dizer isso, é claro que o Márcio coloca aí docemente, né, e fica parecendo assim aqueles recados do pai. Né? Vocês têm, né? Mas é real. Os cursos são feitos de bons alunos, né? De boas estruturas, de boa negociação. Há quanto tempo não temos? Com a clareza que foi montada nesse encontro aqui, um encontro nesse nível. Aliás, eu vi uma harmonia, né, um concerto, uma inteligência grande na hora que nos convidou, eu não acredito. Então, isso é o quê? Isso é a organização dos alunos. Isto é pensamento crítico, é pensar com as próprias vozes, não pensar atrelados a professores, não pensar atrelados a outras coisas mais. Né? Esta é uma substância mais complicada, mas ela faz parte desse novo projeto de mundo, de país, de cultura que a gente quer. Né? E hoje, acrescentando o que o Márcio fala, eu diria o seguinte, ainda temos outra questão, porque eu ainda me formei no âmbito em que se queria ter lá um emprego público no Museu Histórico Nacional, mas isso acabou. Eu recentemente tenho falado com a turma, com os colegas, né, do desejo de estimular o empreendedorismo em vocês. Porque eu tenho assistido um crescimento de possibilidades da atuação de museologia tão intenso nessa mobilidade das exposições, o Brasil indo para fora, levando seus acervos, representação, e estou vendo lá que certas questões da museologia que são fundamentais nessa cadeia econômica. Né? Recentemente, o grupo de inovação da UFRJ me fez um honroso convite de participar do estudo de economia criativa, que entende a museologia hoje. Então, olhem só como que esse crescimento da museologia, o que vai dar a vocês esse território de ocupação, de prazer e de responsabilidade, são essas circunstâncias cruzadas. Né? O curso, a gente tem que ficar atento, né, para que os cursos tragam pessoas que conheçam aquilo, valorizar a nossa formação, porque acho que durante muitos anos, né, Márcio, até vergonha sobre essa formação se tinha. E aí acaba indo para a escola e desviando para o museu. Esses dados do Museu em Números, né, são dados bastante interessantes, porque se criou uma quantidade de dados de cruzamento tão importante assim, vocês estão vendo esses dados aí, né? A gente sabe que discutir ele internamente, né? Então, vamos imaginar uma coisa, em síntese. A ampliação dos cursos de graduação é um grande avanço para a museologia. A questão da pós-graduação é outro avanço, bem colocado aqui pelo Márcio, que está conhecendo isso por dentro e sabe, né? Ela é um avanço, né? Tudo isso me faz entender que nós estamos trabalhando numa área de conhecimento, um ofício maravilhoso. Um ofício que poderia ter perdido sentido no século XXI, como os grandes teóricos da museologia disseram nos anos 60, e ganhou um novo sentido. Né? Isso tudo é muito bom. Mas eu quero garantir que o museólogo tenha, de fato, respeito profissional. Também é bom. E só vai ser se houver consequência nessa luta. A consequência é a gente saber entender o avanço desses cursos, saber entender a importância deles, o contexto em que eles estão, o crescimento dos museus, política de museus, concurso para museólogo, tudo isso, né? E lutarmos, aí sim, com as armas justas, né? Para que sejamos valorizados na medida em que aí está o mundo que pede o ofício do museólogo, como não pedia há 30, 40 anos atrás, e nós estamos aqui para oferecer esse ofício, né, para essas necessidades novas criadas por todas as vontades, as vozes plurais, né, e só, num reparo, Ana não me pediu isso, falou com o Márcio, eu já tinha dado a minha opinião para Ana, e já falei com alguns alunos, caso a discussão esbarrasse simplesmente numa quase histeria de somos contra isso e tal, eu alerto que há um outro caminho, que é verificar a legalidade disso. É possível um jurista, né, nos responder, ainda que esta seja a lei. A lei é a lei, por favor, respeitemos a lei. Né? Não respeitar a lei é ruim. Mudar uma lei
é um projeto, é uma ambição que pode ser um tiro no pé, porque sabemos, como eu falei, que uma lei entra de uma maneira no Congresso e sai de outra completamente diferente. Sabemos que ao longo desses anos de regulamentação, várias vontades de mudar a lei existiram, algumas totalmente estranhas ao interesse da museologia. Agora, é plausível imaginar que nivelar um pós-graduado e um graduado no reconhecimento profissional não seja... Podemos até pensar no processo de análise jurídica, acho que o ideal, os alunos, nós podemos ver isso, para que depois dessa análise possa voltar ao Congresso e dizer, olha, realmente, na época não vimos, cochilamos, mas agora, com muita tranquilidade, os avanços da museologia estão aí, estão sentidos, são claros. O pós-graduação é um reflexo, né? Não vamos trazer para trás. Não vamos voltar àquela discussão que esteve há pouco tempo na universidade sobre curso noturno, besteira ou não, vai acabar tudo. Que a gente acaba se iludindo com algumas coisas que efetivamente garantimos, né? Aquilo que estamos vendo, né? Que tudo isso representa um avanço. E o resultado da nossa participação, da possibilidade de estar para além de dar aula nos cursos, né? Para além de ser museólogo em museus, é muito grande hoje como nunca foi. Isso sim, a soma disso tudo, a soma de oferecer oportunidade a quem só pode estudar à noite, para quem pode estudar de dia, para quem pode estudar em Pelotas, Belém, Belo Horizonte, Ouro Preto, isso sim, eu não tenho dúvida nenhuma. E posso afirmar que enquanto nós tínhamos quase que a receita certa, saindo só museólogos daqui, tinha que ter museólogo no museu, aí então vamos para lá e tocar. E aí eu digo que em 2013, essa história de 2013, quando o museu tem um museólogo, assim, eu desconheço. Nós teríamos que ver apenas se isso é reflexo de duas discussões. Uma, ainda da regulamentação, que, então toda atividade de museologia precisa de um museólogo. Todo museu tem que ter uma atividade de museologia, né? Então todo museu tem que ter um museólogo. Essa é uma discussão que não adiantou muito no início, porque ela era uma equação que não se chegava nunca. Porque a gente que já andou muito por força desse maravilhoso ofício que abraçamos o Brasil inteiro, não é isso? De Roraima, Tocantins, Acre, Amapá e tal, vimos o seguinte, ninguém quer ir para esses lugares. Então, deixa os museus crescerem nesses lugares com as suas vocações, daqui um dia a gente vai começar lá e bater a porta deles dizendo isso. Então, assim, e tem também a questão do estatuto. Todos vão ter que estar enquadrados, até os museus privados, em 5 anos, ao estatuto. Então vai bater em 2013, certo? Então, 13, 14. Mas não há efetivamente nenhuma nova conversa sobre isso. O que há é a velha conversa. Queremos garantir a presença dos museólogos nos museus brasileiros, porque entendemos que são museus que praticam museologia, e se pratica museologia precisa de museólogo, né? Mas este caminho será trilhado da forma como estamos, né? Dessa forma correta. Enquanto ao 2013, 2014 tem a ver com o estatuto. Todos os museus brasileiros, os públicos já em 2 anos, os particulares em 5 anos, têm que adaptar-se ao Estatuto de Museus. Essa lei que todo mundo já ouviu falar um pouco, ela sim tem sido para nós uma referência tão grande. Para vocês fazerem ideia, como todo museu tem que ter um plano museológico, e tem uma lei dizendo isso, vocês sabem quem é que está produzindo o plano museológico desses museus? Vocês imaginam quais são os profissionais? Pois é, são vocês. E isso tem criado um impacto de contratação de museólogos maior do que todos os concursos públicos já ocorridos no Brasil até hoje. E muito bem remunerado. Então, olha assim, alguns alunos meus recém-formados, quase peço dinheiro emprestado. Porque alguns estão trabalhando diretamente na elaboração dos planos museológicos e bem remunerados como merecem ser. Então, quantos impactos tem por aí? Né? Quantos impactos existem por aí e que estão projetando para fora dos museus com vantagens maravilhosas, né? E te digo, o tempo que a equação não batia, tinha muito menos museólogo que museu no Brasil, com que cara nós íamos lutar por isso? Por um lado, aqueles histéricos da profissão, desestimulavam museus. E nós descobrimos que o caminho era estimular a museologia, a criação museológica, a naturalidade com que os museus surgem nesse país, a criatividade, a novidade que eles trazem. Aí a gente vai lá e cobra deles, e eles se sentem cobrados sem aperfeiçoar seus mecanismos de trabalho. E aí voltam e batem aqui a porta da museologia, batem a porta do IBRAM,
né, pedem essa ajuda, pedem a formação e tal. Tenho certeza que é a soma disso tudo, é a clareza disso tudo, né, que acho que nós concordamos um pouco que tem dado efeito, que vai dar essa resposta que vocês estão colocando no encontro. Acho que eu pergunto ainda, você que tem. Alguém? Posso encerrar? Eu queria só falar uma curiosidadezinha, que ela perguntou especificamente do historiador, né? Do historiador museólogo. Eu queria contar. Eu até acho que comentei isso essa semana, numa aula que eu estava dando. Na semana passada eu estava conversando com uma historiadora, colega minha, e ela falou assim: pois é, agora os arquivistas deram para roubar o lugar do historiador. Eles estão fazendo pesquisa nos arquivos, roubaram o nosso lugar. Então, é só para dizer, na verdade, né, que, enfim, né, a coisa está um pouco deturpada aí, né, e a gente, eu achei bastante interessante isso que o Cícero falou, né, a gente precisa criar a demanda, né, essa necessidade de museu, essa vontade de memória, essa vontade de museu, essa vontade disso, é isso que de fato vai propiciar essa vontade de ser museólogo, de ter museólogo também, né, e valorizar o museólogo. Eu quero agradecer de novo aos professores, achei que a discussão foi muito interessante. Quero agradecer também a Thelma Lasmar, que estava até agora aqui, mas acho que foi embora. Ao professor Ivan pela participação e apoio, ao Marcelo e ao Barata pela filmagem e pela fotografia, a toda a equipe do DA, que é extremamente competente. Tirando eu. Para ficar modesta, né? E quero avisar também que a entrega dos certificados vai ser realizada lá fora por qualquer pessoa que esteja com esse crachá. E também vocês podem mandar um e-mail ou falar com a gente pelo corredor para sugestões de novas mesas. O nosso e-mail é diretoriaacademicodemuseologia@gmail.com. E também estão abertas inscrições para a coordenadoria adjunta do DA. A ideia é que não seja um grupo fechado, então, se vocês no período da eleição não estavam motivados, se agora estão motivados, vocês podem integrar como coordenadores adjuntos. As fichas vão ser disponibilizadas no Facebook do diretório na segunda-feira. Muito obrigado e bom final de semana. Eu não ia vir porque ia ter prova. Eu estaria aqui no vai ter prova sim?
ERT mesmo. É o vestibular, só que é do ERT, já tem só pelo ERT. Eles não aceitam o Enem. Não, ainda não. As federais todas já estão aceitando, mas os estaduais nem sempre.